sou o professor Eliseu Pereira, sou professor aqui na Faculdade Teológica Betânia e vou estar iniciando com vocês uma série chamada Meditando na Palavra. Gostaria de compartilhar um texto bem conhecido e, ao mesmo tempo, fazer a partir dele uma provocação, uma interpretação inusual. Essa seria a minha proposta para este texto. O texto é bem conhecido, todo mundo conhece, o texto dos irmãos bereanos, lá em Atos capítulo 17, quando narra a segunda viagem missionária de Paulo, após passar por Tessalônica, onde seu ministério havia sido um sucesso. Ele havia palestrado aos sábados com grande interesse, muito interesse dos irmãos, dos judeus tessalonicenses. Diz que Paulo foi para Bereia e os irmãos lá também receberam a palavra, e a Bíblia faz uma nota especial, um elogio especial aos irmãos de Bereia, dizendo que eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim. É muito interessante que a Bíblia tenha feito uma nota particular para elogiar esses irmãos de Bereia. Paulo gostou muito da sua experiência junto aos Tessalonicenses, dedicou a eles 2 cartas elogiosas, pastorais, com muito cuidado, mas também teve uma excelente experiência em Bereia e, curiosamente, não dedicou a eles nenhuma epístola. Então a gente poderia pensar aqui, de modo gracejoso, será que é porque os irmãos bereanos estudavam a Bíblia com tanto interesse que não demandou do apóstolo Paulo grandes intervenções pastorais? O fato é que esses irmãos de Bereia podem nos ensinar uma atitude em relação à palavra. E aqui, como professor, gostaria de fazer esse destaque, a importância da interpretação correta das Escrituras, da aplicação dos princípios das Escrituras nas situações envolvendo a nossa fé, nossa relação com a nossa fé e também em relação aos fatos da vida. Então o texto diz que eles receberam a palavra, vou destacar aqui apenas algumas palavras que chamam mais atenção. Eles receberam a palavra de Deus com avidez, com prontidão, com interesse. Nós vivemos um tempo em que é muito difícil dar atenção às coisas certas. Às vezes as coisas certas não demandam a nossa atenção e as coisas que não deveriam ter a nossa atenção acabam recebendo. Então eles têm esse mérito de ter recebido uma palavra nova, apresentada de uma forma nova, porque Paulo estava numa sinagoga, era um rabino judeu convertido, apresentando um entendimento inovador das Escrituras, e eles receberam com muita atenção. Também se diz que eles foram nobres, e essa palavra está ligada a uma atitude elogiosa, a atitude de atenção ao conhecimento. E uma outra palavra importante é a palavra examinar, que significa pesar na balança, ponderar, comparar, fazer juízo de valor entre o que está sendo ouvido, se isso é exatamente assim, e tirando dúvidas por iniciativa própria. O apóstolo Paulo usa o mesmo verbo ao tratar com os Tessalonicenses, um texto também bem conhecido, quando ele fala: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então aqui você tem, digamos, a compreensão mais exata do que significa examinar. Examinar todas as coisas, reter. Isso implica um juízo de valor, implica uma separação, implica um julgamento daquilo que eu vou reter, daquilo que eu vou pesquisar mais, daquilo que me parece, pelo menos de momento, estranho. Jesus também reprovou os fariseus, chamando a atenção: vocês examinam as Escrituras, mas não conseguem extrair dela a verdade. Seu sermão de João, capítulo 5. A partir daqui eu queria fazer uma provocação, usando termos que normalmente nós não usamos na nossa fé cristã. Nós temos uma certa reserva contra essa palavra. E a palavra é ceticismo. Claro, nós somos crentes, nós somos pessoas que creem, mas às vezes a nossa crença, o nosso crer, a nossa condição de crente
acaba se tornando credulidade. E tem uma diferença razoavelmente importante entre ser crente e ser crédulo. Crente é aquele que está convencido, né? Que suspeitou do que ouviu, ponderou, pensou e chegou a uma convicção a respeito daquela informação, daquela mensagem que recebeu. Já o crédulo é um crer também, mas um crer ingênuo, fácil. Eu creio porque me disseram, eu creio porque falou, né? E a palavrinha estranha que eu queria introduzir nesse diálogo é a palavra ceticismo. Não aquele ceticismo que se recusa a saber, que se recusa a crer, como os filósofos, né? Seguidores de Pirro, né? Os céticos. Mas aquele ceticismo da suspeição, como está escrito aqui. As coisas são de fato assim, né? Então você pode imaginar os irmãos Bereano, ao final do seu dia, indo à biblioteca da sinagoga, pedindo lá para o responsável alguns rolos e abrindo sobre a mesa e investigando o que é mesmo que o apóstolo Paulo falou. É assim mesmo? Irmão, procure aí no rolo de Isaías. Paulo disse que Jesus poderia ser o servo sofredor, algo mais ou menos assim. Você pode imaginar esse trabalho de pesquisa? Agora, pense comigo, né? Eles estão diante do apóstolo Paulo, não é apenas um pregador anônimo, não é um pregador sem referências, é um grande rabino, ex-rabino, agora convertido, pregando de modo muito bem sucedido a sua interpretação das Escrituras. Mesmo assim, os bereanos foram conferir o que estava sendo dito e o resultado final é um grande sucesso daquela igreja, uma igreja sólida, firme e também uma nota elogiosa a esses irmãos de Bereia. Dito isso, eu gostaria de puxar esta breve explanação para duas aplicações. Uma no nosso terreno natural da fé, então você pode imaginar que hoje nós vivemos um tempo de mensagens rápidas, superficiais e também ouvintes que não têm tempo de conferir nada. E acabam crendo de modo crédulo, né, dizendo, ouvi dizer, me falaram, né, e não se dá o trabalho de suspeitar. Isto é de fato assim? Isso está de acordo com a nossa fé? Isso está de acordo com as Escrituras? Isso está de acordo com a tradição da interpretação das Escrituras? Então é um dever nosso que esses irmãos bereanos nos fazem lembrar de que nós devemos ouvir a palavra de Deus com atenção, com cuidado e também com o dever de examinar, para que então possamos construir uma fé sólida. Vivemos um tempo de uma avalanche de informações, né? Um pastor hoje sabe que o seu povo, a sua classe, a sua igreja não ouve apenas a sua boa mensagem, mas que qualquer pessoa está sujeita a ouvir sermões em todo lugar e ter acesso a muito material. E ele precisa ensinar o seu povo a pensar e a julgar. Uma outra nota, uma outra aplicação que nós poderíamos fazer desse texto diz respeito à vida comum, ao volume de informações que nós recebemos sobre tudo no mundo. Você pode receber informações tanto sobre a sua rua, como sobre Brasília, América do Norte, eleição dos Estados Unidos, terremoto não sei aonde, do mundo inteiro. E aí ocorre um fenômeno típico desse nosso tempo, das mídias sociais, em que as pessoas não verificam mais informação nenhuma e incorrem em boatos, em notícias fake e, infelizmente, os cristãos junto. Então aqui a minha palavra exortativa, né? Puxando esta meditação para fora do nosso ambiente religioso, cristão, para o trato com a notícia de um modo geral. Que os cristãos devem se obrigar a verificar a fonte do que estão recebendo. Se não for possível, então abstenha-se. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, não é obrigado a dissertar sobre tudo. E abster-se de propagar boatos, informações infundadas, que
que muitas vezes podem levar a manchar a imagem de pessoas, a fazer insinuações, a ferir reputações, né? Então, com isso, eu gostaria de lembrar este belo exemplo das Escrituras, né? Narrado ali tão singelamente, mas que traz uma nota fundamental, tanto para a nossa saúde da nossa fé, como para a nossa vivência nesse mundo tão inundado de informações. Deus abençoe vocês.